Dom João VI continua sendo um personagem histórico fora do consenso entre os historiadores, tanto os historiadores brasileiros como os historiadores portugueses e até de outras nacionalidades. 260 anos após o nascimento de Dom João e mais de 215 anos desde que a família real chega ao Brasil, lá em 1808, Dom João continua sendo apresentado, por um lado, como um estadista, como um grande realizador, aquele rei que foi o único a ter coragem de desafiar Napoleão Bonaparte, mesmo fazendo um tipo de viagem, de operação, que para alguns é chamada de transmigração, para outros é chamada de fuga, para uns historiadores foi considerado um ato de coragem, de ousadia, e para outros uma covardia. Então, essa dicotomia, essa diferença entre as vozes, entre os pensamentos, entre as teorias, faz com que o rei, de ora, ele seja apresentado como um diplomata, como fiz outro dia, a partir principalmente do historiador Manuel de Oliveira Lima, que escreveu a mais completa biografia de Dom João, também sendo apresentado como uma figura caricata, uma figura burlesca, gordo, bonachão, alegre excessivamente, guloso e cheio de defeitos. Isso aí principalmente tem sido apresentado pelo cinema, pela televisão, teatro também e algumas histórias em quadrinhos, fazendo com que a figura do nosso soberano, que realmente não deixou de realizar tantas obras, né, durante o governo dele, em benefício do nosso país, que seja apresentado então de uma forma não, não correspondente àquela que seria a verdade. O que estaria por trás desses historiadores, principalmente os portugueses, historiadores portugueses, para tentar difamar a figura do rei? Alguns autores são unânimes em informar que Dom João, por ele ter saído de Portugal naquele momento, ele foi covarde. Isso alguns historiadores chegam a falar isso, a escrever isso, né? Porque ele teria que ter ficado em Lisboa, teria que ter enfrentado Napoleão. Isso aí seria a versão. Por ele ter vindo para o Brasil, para o Rio de Janeiro, permanecido no Rio de Janeiro de 1808 até 1821, e se possível ficaria mais ainda, essa corrente de historiadores não perdoa. E aí começaram a escrever, isso já no século XIX, né, quando começou a escrever a Memória de Dom João, como é, uma figura menor, uma figura desprezível até. Agora, por outro lado, surgiram outras correntes, outros historiadores mais recentes, mais contemporâneos, que começaram a mostrar um rei, um soberano, um príncipe regente que realmente não corresponde a essa visão caricata, essa visão que procura diminuir o trabalho, a biografia do rei. Então, hoje, nós temos alguns biógrafos, alguns historiadores, que já mostram o outro lado do Dom João VI, inclusive apontando uma série de eventos, de realizações que realmente comprovam ele ter sido um estadista. Hoje, aqui na apresentação do canal do YouTube da História de Santa Cruz, eu vou estar apresentando para vocês um pouco do aspecto caricato, um pouco daquilo que se tenta fazer através da televisão, mostrando esse Dom João que o povo, de maneira geral, tanto gosta. O povo gosta muito mais de comédias do que de tragédias.
Então a gente percebe o seguinte: aqui no Brasil parece que uma grande parte da população tem um verdadeiro prazer de menosprezar os seus personagens, de, de achincalhar determinados personagens. Então, Dom João, apresentado dessa forma caricata, acaba fazendo sucesso. Vejam vocês, por exemplo, os filmes, as minisséries da televisão, principalmente da TV Globo, as histórias em quadrinhos, os livros também, de uma maneira geral, até os próprios livros didáticos apresentam, enaltecem, valorizam muito, muito mais determinados atos praticados por Dom João, que seriam atos considerados para um ser humano, seriam considerados normais, até um determinado ponto, né? Mas começam a pintar aquilo de uma forma grotesca, bizarra, crítica, exageradamente crítica. Isso, às vezes, o povo até gosta de ler determinadas coisas, mas eu acho que é importante que nós, que queremos conhecer um pouco da história, da verdadeira história, que nós possamos sim conhecer esse lado caricato, esse lado bizarro, grotesco, que tenta mostrar Dom João VI como uma figura menor. Mas que é preciso também fazer o contraponto, mostrar que isso, de certa forma, foi é, escrito de uma determinada visão, num certo momento. Por exemplo, quando se aponta Dom João como um glutão, Dom João VI, que, segundo dizem, vivia comendo frango o dia todo. É a questão da gulodice, né? Da esganação, dos hábitos alimentares. Aí pergunto, será que isso aí tem uma importância tão grande sob o ponto de vista da história de um personagem histórico? Ou nós temos aqui, por exemplo, um soberano, um rei, que procurava também mostrar que ele era um ser humano, mostrar sem medo nenhum, sem vergonha nenhuma de dizer que eu sou um ser humano. Será que, por exemplo, quando nós temos a história, a famosa história do boi patrício, que eu vou estar falando também aqui hoje, né? Que foi um boi que veio com a família real, veio de Portugal, porque eles traziam uma determinada carga de animais como bois, porcos, galinhas, até já cheguei a comentar com isso, para que esses animais, durante a viagem, porque foi uma viagem de quase 2 meses, que esses animais fossem abatidos e pudesse servir a uma parcela privilegiada da realeza que estava viajando. Não eram todos que iam comer carne, que ia ter um churrasquinho, digamos, ter um bife, não. Eram aqueles privilegiados. E o boi foi preservado, o boi patrício foi preservado. Segundo o historiador José Vieira, é, que escreveu um pouco das memórias do Rio de Janeiro, as antiquárias e memórias do Rio de Janeiro, e outros historiadores, como o padre Perereca, que foi contemporâneo naquela época, que escreveram também sobre esse boi patrício. Dom João se afeiçoou a esse boi. Mas eu pergunto o seguinte: quem é que, tendo um animal de estimação, não se afeiçoa, se apega ao animal e não vai defender esse animal? Quem tem um cachorro, que tem um gato em casa, ou até mesmo outro animal, acaba se apegando. E foi o caso que aconteceu, acredito, com Dom João VI. Dom João VI veio, o boi provavelmente estava num navio próximo, porque, claro, não ia viajar no mesmo navio que ele, né? E ele acabou se afeiçoando. O boi ficou aqui no Brasil, veio até da Bahia para cá, de Salvador, Rio de Janeiro, ficou um tempo no Rio de Janeiro, depois veio para Santa Cruz. E as histórias são essas: o Benedito Freitas, o Vieira Fazenda, o Padre Perereca e todos mais que vão escrever sobre o Rei Patrício vão ser testemunhas, dizer que o Dom Rei realmente
protegia o boi, por isso que deu o nome de patrício, né? Dizendo que era um boi patrício. Então são essas histórias que de forma são histórias cômicas e que mais chamam a atenção, enquanto que outros pontos de grande importância, como até próprias questões diplomáticas, as relações do Reino de Portugal com os outros países, a permanência de Dom João VI no Rio de Janeiro, as mudanças que aconteceram no Rio de Janeiro, porque foram mudanças expressivas, significativas, tanto que os viajantes, por exemplo, como John Mauer, mineralogista que veio para cá, ele chega em dois momentos. No primeiro momento, ele faz uma série de comentários críticos mostrando a cidade ainda precisando de uma série de melhoramentos. 10 anos depois, quando ele vai escrever novamente, ele já vai descrever de uma outra forma. E assim outros viajantes, como Lecoq e outros mais, que permaneceram um tempo, observaram que houve mudança. Então, não resta nem dúvida. Já outro dia, quando eu fiz aquela apresentação baseada no Manuel de Oliveira Lima, eu fiz alguns comentários. Não vamos aqui ficar repetindo, mas foram tantas as obras e benefícios e realizações durante o período de 1808 até 1821 que não tem nem sentido. Então, hoje, desta segunda-feira, dia 14 de abril de 2025, nesta tarde aqui, eu quero desejar a vocês todos uma boa tarde, uma excelente semana que nós estamos começando agora, e vamos então falar um pouquinho sobre Dom João, esse lado caricato, mas sempre procurando mostrar que o lado caricato ele é muito, vamos dizer assim, aceito exatamente porque o povo prefere realmente o lado da comédia, né, do que a tragédia. Então nós estaremos apresentando aqui, inclusive eu fiz a relação de alguns filmes que foram produzidos, tendo Dom João como personagem histórico principal, para vocês, aqueles que já assistiram, aqueles que não assistiram ainda, para que vocês possam ver que, de certa forma, o cinema e a televisão, porque tivemos aí várias minisséries, várias novelas, onde Dom João aparece, quase todas apresentando o rei de uma forma caricata, caricatural, grotesca, e que não é bem assim, né, na realidade. Até porque nós sabemos que são informações, algumas delas, que foram passando pela tradição oral. Então, nós não estávamos lá, porque quando se trata da história documentada, a história escrita, ainda assim nós sabemos que documentos, cartas, documentos podem ser forjados. Mas quando se trata de tradição oral, é muito pior, porque vem alguém e fala, aconteceu isso, baseado em quê? Baseado numa observação. Aí vem um outro historiador fazer aquela leitura e já começam a acrescentar algumas informações, alguns dados por conta própria, e aquilo vai crescendo. Se for para o lado positivo, se fosse para o lado positivo, tudo bem, mas aí quase sempre buscando dar mais ênfase aos aspectos negativos. Então, vamos observar. Eu aproveitei algumas cenas de uma história que foi apresentada, né, uma história mais ou menos infantil, foi apresentada no canal Futura. São imagens, né? São imagens de desenhos e caricatura, e são até imagens também interessantes, né? Para que nós possamos juntos eh, tirar uma conclusão final. Não vamos tirar uma conclusão, não vamos chegar a uma conclusão final, porque se os historiadores, depois de quase 260 anos do nascimento de Dom João até hoje, ainda não chegaram a consenso, não vamos chegar também a consenso algum. Mas pelo menos que fique aqui uma possibilidade de que as pessoas comecem a questionar se realmente o que se fala de Dom João é verdade. E quando eu falo de Dom João VI, eu também quero falar aqui, acrescentar também da Dona Carlota Joaquina, porque a Dona Carlota Joaquina, muito mais ainda do que Dom João, ela foi colocada também pelos historiadores, principalmente pelos historiadores portugueses, porque como ela era
espanhola, e o casamento deles foi um casamento de arranjo, aqueles casamentos que se fazia antigamente com a nobreza, com a família, com a realeza, né? Ela tinha apenas 10 anos de idade. Quem assistiu aquele filme Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, da Carla Camurata, que inclusive Carla Camurati, que inclusive eu vou fazer a citação aqui, sabe que tem algumas cenas, inclusive no dia do encontro da lua de mel, ela tinha apenas 10 anos. E a Carlota Joaquina, por ser espanhola, as cortes espanholas, a Espanha, tinha tinha um tipo de realeza, um governo, um reino bem diferente de Portugal. Portugal, na época de Dom João, era um reino, inclusive porque Dona Maria I e o próprio Dom João, a própria família real portuguesa, era uma família muito religiosa, excessivamente, chegavam a ser carolas, né? Aqueles religiosos que não saem da missa, e, enfim. E a corte espanhola já era uma corte mais liberta, mais liberal. Tanto que a Carlota Joaquina, a Carla Moraes apresenta isso muito bem, ela gostava muito de dançar, ela gostava de festas e tal. E, como eu disse, a Carlota Joaquina, ela é muito mais a tentativa de querer menosprezar, diminuir o papel da Carlota Joaquina, principalmente pelos historiadores portugueses, e aí depois vem os historiadores brasileiros que vão dar sequência, é muito pior, porque aí vão começar a chamar da Rainha Devassa, vão falar que ela buscava homens mesmo durante o casamento de Dom João, que ela tentou matar Dom João, inclusive essa questão da morte de Dom João, até há pouco tempo se discutia muito se ele foi realmente envenenado ou não, e no ano 2000, após a análise das vísceras, porque quando houve a morte dele, ele esteve sempre, procurou sempre estar ao lado da filha, de uma das filhas da Benedita, que era a filha mais amada dele, e ele dizia que não queria se afastar dela. E segundo pesquisas feitas, já comprovadas, pelas vísceras, né, que foi encontrada uma quantidade muito, muito superior àquela que seria normal de arsênico, de veneno mesmo. Mas aí até dizer que foi assassinato também fica um pouco difícil. Poderia também ter a hipótese de ter sido homicídio. É, homicídio não, um suicídio, né, dele ter tentado fazer isso aos poucos, né? São questões que nós nem podemos avançar muito a partir do momento que são hipóteses, né? Quer dizer, realmente ele foi envenenado? É, as vísceras provam isso, os químicos, os estudiosos, os cientistas chegaram a essa conclusão? Sim, tá, foi, tinha arsênico, tinha veneno demais. Agora, como é que esse veneno entrou no corpo dele? Isso aí também é uma outra questão. Quem é que passava isso? É claro que nós sabemos que muitos soberanos, em determinadas épocas, e até mais recente, né, foram assassinados por questões políticas, questões de família e tudo mais. Mas, no caso de Dom João, não avançaram muito sobre isso. Embora alguns queiram dizer que isso foi atribuir isso à Dona Carlota Joaquina. Outra questão, a Dona Carlota Joaquina, a rainha, praticamente 90, não sei quantos por cento, mas um grande percentual de livros e de publicações mostram a Dona Carlota de forma negativa. Só bem há pouco tempo, uns 20 anos atrás, é que começaram a surgir algumas pesquisas, inclusive aqui no Brasil tem uma historiadora que já fez uma pesquisa, fez um trabalho sobre a Carlota Joaquina, mostrando a Carlota Joaquina uma outra face, uma face de uma mulher inteligente, uma mulher sim que queria o poder, mas que foi incompreendida. Então, são questões que nós precisávamos estudar bem mais, né? Era preciso que tivesse mais pesquisas, cada vez mais pesquisas, e também longe daquele foco dos historiadores portugueses, principalmente do século XIX, que alguns deles realmente escreveram com certa, quase uma tentativa mesmo de querer menosprezar, né? Tirar o valor tanto de Dom João como da Dona Carlota Joaquina. Então, na apresentação de hoje, estarei falando sobre essas lendas, essas histórias
esses causos, né, que se contaram de Dom João. E como nós estamos aqui no canal de História de Santa Cruz, do professor Simvaldo, é claro que, como Dom João, isso eu falei já na outra apresentação, né, ele tinha uma predileção muito grande por Santa Cruz, e segue todos os historiadores que escreveram sobre isso, são unânimes em informar. Dom João realmente amava Santa Cruz, ele gostava de Santa Cruz, ele gostava de estar aqui. E ele gostava de estar aqui exatamente porque ele não apreciava, não compactuava com aquela puxação de saco, com aquele burburinho da corte. Ele buscava realmente fugir da diplomacia, da política, e vinha para Santa Cruz, e aqui ele ficava livre, totalmente livre. Então, por ele ter ficado durante tanto tempo, já em 1808 ele chega aqui, vem frequentar Santa Cruz durante vários anos, muitas dessas histórias vão acontecer na fazenda de Santa Cruz, como a do carrapato que picou a perna dele, mas ele já tinha erisipela, e aí vão falar, ah, não, mas é porque Dom João não tomava banho, e aí vão as histórias aí uma atrás da outra, né? A questão do boi patrício, como eu falei, o próprio tratamento que alguns escravizados davam a ele, porque alguns historiadores também querem dizer que ele era um rei, foi um rei escravagista, que queria manter. Naquele tempo nós tivemos a escravidão era institucionalizada, né? Mas do Benedito Freitas, por exemplo, diz que os escravizados da Fazenda Santa Cruz amavam, adoravam Dom João, inclusive cantavam quando Dom João chegava. Nosso Senhor chegou, o cativeiro acabou, uma coisa mais ou menos assim. Então, hoje, nesta segunda-feira, volto a dizer, dia 14 de abril de 2025, eu estarei falando sobre essas histórias, essas lendas, esses causos de Dom João aqui em Santa Cruz. Como sempre faço, apresentando as imagens e fazendo aqueles comentários que são sempre pertinentes. Dom João VI em Santa Cruz, lendas, folclore, caricaturas. Você está no canal de YouTube História de Santa Cruz, professor Simval Souza. Em 1815, o Brasil se tornou reino. Aí eu coloquei aqui o escudo, que fazia parte a parte central da bandeira. A bandeira é a bandeira verde, como vocês podem observar aqui, e esse escudo dentro na parte central, que representava então exatamente o Brasil Reino. Tem uma esfera de ouro, e tanto o escudo como a bandeira foram usados na época do rei Dom João aqui no Brasil, de 1816 a 1821. 1816 porque foi o ano que Dona Maria I morreu, e que ele então passa a ser rei definitivamente, embora ele tenha sido assumido já como príncipe regente, quer dizer, na verdade ele já governava praticamente como rei desde 1899, mas ela vai morrer em 1816, e somente 2 anos depois é que vem a coroação. Como eu já falei em outras oportunidades, houve aquele período de luto fechado. E o nosso brasão de Santa Cruz, brasão heráldico, de autoria de Alberto Lima, né, que é a síntese da história de Santa Cruz. Mas quando eu encontro tantas referências ao Império e ao período da presença de Dom João, que foi um período longo, né? Nós falamos aqui da monarquia, permaneceu desde a chegada de Dom João, desde a chegada familiar em 1808 até 1889, eu fico questionando por que o Alberto Lima, porque, como eu já falei outras vezes, o brasão heráldico, eu acho esse brasão muito bonito. Não vai ser por isso que eu vou falar agora, que eu vou dizer que ele é menos bonito e menos representativo. Mas eu acho que o Alberto Lima deixou de colocar aqui no brasão alguma figura, algum símbolo, algum item representativo dessa fase imperial. Se nós tivermos uma fase imperial tão rica, tão cheia de história, que foi um período longo, como eu repito, né, de 1808 até 1889,
E aqui nós não temos nesse brasão heráldico de Santa Cruz nada que represente esse período. A única data que tem aqui é a de 1833, mas já é na regência. Então acredito que o Alberto Lima poderia ter, não sei, aí é uma questão porque para também sintetizar um brasão, uma história tão longa, né? Em um brasão só, mas eu acredito que ele pincelou, ele deu muita força à questão da colônia, da economia e tudo, mas faltou aqui algum símbolo que representasse a presença da Dom João. Isso é opinião minha. Aqui na parte da esquerda tem umas fotos que eu aproveitei, são fotogramas de filmes e das minisséries mostrando a representação de Dom João VI, em alguns desses momentos. Então tem 5 momentos aqui. Tem aqui o André Mota interpretando Dom João, o Antônio Fagundes, o Manuel da Nóbrega. O Manuel da Nóbrega é um dos mais antigos que aparece naquele filme Independência ou Morte. Aqui foi um filme de 1972, porque em 1972 foi o ano do sesquicentenário da independência do Brasil. Tem aqui o Marco Nanini, que é o mais conhecido, né? Porque é aquele filme da Carlota Joaquina, que eu já citei aqui. Carlota Joaquina é Princesa do Brasil. E o Léo Jaime, que é naquela minissérie da TV Globo. Então, para que vocês possam ter uma ideia, que foram 5 representações. Não foram os únicos, mas foram, digamos assim, os mais importantes. Para muitos, Dom João VI era um estadista. Outros preferiram caricaturá-lo. Quer dizer, essa questão da disputa, né, entre a comédia e a tragédia. O que realmente aconteceu de verdade pela história, não tanto porque, como eu falei, o próprio documento pode ser forjado, mas aquilo, pelo menos, que está registrado na história é aquilo que vem da tradição oral. A presença de Dom João VI na sua Real Fazenda de Santa Cruz, desde a chegada ao Brasil em 1808 até 1821, quando é obrigado a voltar para Portugal, serve exemplarmente para comprovar que a figura majestática, poderosa, imponente e augusta conciliava de forma harmoniosa com o João simples, simpático, amigo de todos, próprio da natureza humana. Então, Dom João não era um deus, né? Como, por exemplo, na teocracia egípcia, que não se podia nem olhar para o deus. Ele era um rei comum, e ele procurava realmente, como eu falei, ele não tinha vergonha de mostrar que era rei e também homem. Dom João VI de Santa Cruz, que rei sou eu? Então, que rei é esse aí? Porque quando nós falamos em realeza, quando nós falamos em rei, e se pensa também nesse rei, muitas vezes algumas pessoas querem afastar essa figura real daquela figura humana. E Dom João VI, quando ele vem para Santa Cruz, muito mais do que qualquer momento, ele procurava mostrar que ele era um rei, mas era também um ser humano. Em geral, no teatro, como na própria vida, preferimos a comédia no lugar da tragédia. Isso já está mais do que comprovado. E no caso de Dom João também. Foram muitas as tragédias que ocorreram durante a administração dele, né? Foram muitos problemas, tantos problemas relacionados com a própria disputa entre Portugal e Espanha, né? Até dentro de casa mesmo, com a dona Carlota de um lado e ele, a morte da mãe, porque ele era muito ligado à mãe, e são momentos de tragédia, mas o povo prefere mais o lado engraçado. No cinema, teatro, televisão tem sido sucesso garantido as cenas do rei Dom João VI, que provocam riso, a zombaria, o ridículo, grotesco, burlesco na interpretação dos diversos autores. Uma das histórias sobre Dom João VI diz respeito aos seus hábitos alimentares. Escreveram que o rei era glutão, guloso, comia demais e apreciava a carne de frango, inclusive ordenando que providenciasse um substancioso farnel quando realizava suas viagens da Quinta da Boa Vista ou do Paço Real para sua apreciada permanência em Santa Cruz.
Tem aqui uma foto do Marcos Nanini, um fotograma que foi tirado desse filme que eu já citei, é, Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, mostrando o Marcos Nanini aqui com seu frango, né, seu coxinha de frango. E são lendas, também tem folclore e tem a caricatura. E essas histórias, como eu falei, são histórias que foram sendo contadas pelos memorialistas, pelos cronistas. Alguns talvez possam dizer que tenham sido testemunhas, né, orais, não sei, e que foram repassando. Na foto ao lado, como eu já falei, o ator Marco Nanini interpretando Dom João no filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Tendo sido a Fazenda Real de Santa Cruz comprovadamente o local preferido por Dom João VI para passar boa parte do tempo quando esteve no Brasil e no Rio de Janeiro, também são inúmeras as histórias que se contam sobre o rei que jamais imaginou a legitimidade do seu poder, como fizeram os soberanos da Idade Média, da crença do chamado direito divino dos reis. Dom João VI não tinha vergonha de se mostrar como ser humano. Essa questão do direito divino dos reis, pela própria definição, já está dizendo, né? Ou seja, o rei era quase considerado como um deus. E por ele ser considerado como um deus, ele não podia, no caso dos faraós, por exemplo, não podia ser tocado, não podia ser aproximado, não podia ser abraçado, não podia nem ser olhado em determinados aspectos. E isso depois foi passando durante a história, né, e até chegou à Idade Média. E não foi o caso de Dom João, porque Dom João, ele, como eu disse, ele não tinha vergonha de ser humano, de ser um ser humano, né? Em Santa Cruz, Dom João procurava se proteger das chuvas intensas, trovoadas, relâmpagos na capela de Santa Bárbara. Santa Bárbara é a padroeira protetora contra os raios, trovões, tempestades e explosões. O rei, que habitualmente já era muito religioso, ao ponto de ser chamado de Carola, apegava-se com uma das imagens de Santa Bárbara, deixada na Fazenda Real pelos jesuítas, fazendo penitências, promessas e fervorosas orações. O historiador Benedito Freitas, inclusive, conta que, além dessas orações, ele também fazia doações, promessas, sempre com a preocupação, o medo, a crença de que aquilo poderia, de certa forma, aliviá-lo dessas intempéries, né? Agora, muitas pessoas acham, imaginam, escrevem, até já vi isso aí, que naquela época havia muito mais trovões, mais raios do que hoje. Agora, segundo a própria ciência, não há evidência de que os raios e trovões fossem mais comuns no passado do que atualmente. E embora o uso dos para-raios no Brasil já era prática desde o final do século XVIII, ainda eram muito poucas as edificações que possuíam tais instalações. Até porque o para-raio envolvia um fio de cobre, como eu já falei aqui, existia na igreja antiga de Santa Cruz, né? E isso não era muito fácil de ter no Brasil. E realmente é, houve uma época, eu próprio presenciei isso, que as famílias mais antigas tinham um verdadeiro pavor, um medo realmente dos trovões. Eu tenho a impressão, não sei se eu estou enganado, que quando eu era criança e adolescente, chovia e tinha mais trovões do que hoje. Eu tenho essa impressão. Agora, como a ciência diz que não, que é a mesma coisa, só que naquela época, não tendo esses para-raios, se tornava a coisa mais perigosa. Agora, Dom João, o Benedito Freitas volta a falar isso também, que ele tinha um verdadeiro pavor. E alguns relatos também desses cronistas, eu sempre falo cronistas e memorialistas, quando parte da tradição oral, né? Que não se trata apenas de um documento. Claro que hoje se tornou documento porque a partir do momento que foi tradição oral foi escrita, é um documento, mas é um documento de quem? Né? Não tem uma coisa que prove isso. E que Dom João chegava a se enrolar todo, se cobrir todo com medo e se aproximava dessa imagem para rezar. O poderoso ministro encarregado de acompanhar Dom João até Santa Cruz, nas inúmeras viagens realizadas por Dom João VI até sua real fazenda de Santa Cruz, quem o acompanhava dentro da carruagem era um mordomo-mor, Tomás Antônio Villanova Portugal, que ocupou 3 importantes ministérios. O Ministério do Erário Régio, que seria o correspondente hoje ao Ministério da Fazenda, que era quem tratava do dinheiro e, claro, era importantíssimo, né? O Ministério dos Negócios Estrangeiros, que, como eu falei ontem,
era o ministério correspondente ao Ministério das Relações Exteriores, e o Ministério da Guerra, que era correspondente hoje ao Ministério do Exército, né? E, além disso, Dom João também chegou a ocupar o Ministério da Marinha, eventualmente, né? E ele vinha com Dom João dentro das carruagens, né? E durante essa viagem cansativa, ele trazia livros e ficava contando histórias e conversando com Dom João para evitar tornar a viagem muito cansativa, muito monótona, porque era uma viagem longa. Imagine vocês hoje, né, numa carruagem, vindo pela estrada real de Santa Cruz, cheia de buracos, né, tinha que vir devagar, de vez em quando dava um cochilo. Ele aproveitava momentos do cochilo do rei para costurar as calças, gibões e sobrevestes. Isso quem narra isso é o padre Luiz Gonçalves, que é o chamado padre Perereca, que segundo dizem ele foi contemporâneo. Aí que eu volto àquela pergunta, né? Mas será que o padre Luiz ele estava lá dentro da carruagem para saber? Mas diz que esse mordomo-mor, esse era poderosíssimo, Tomás Antônio Villanova. Inclusive, ele era magistrado e político, era um estudioso, era um intelectual. No entanto, era também um mordomo-mor. E o mordomo-mor era uma pessoa de confiança do rei, mas ele tinha até a responsabilidade de vestir o rei. Vejam vocês, ao mesmo tempo que ele era um magistrado, né, um juiz, uma pessoa estudiosa, ele acabava assumindo uma função que seria uma função, digamos, entre aspas, menor, uma função doméstica de vestir o rei, de colocar roupa. E quando ele observava, segundo algumas versões, né, que a roupa do rei vinha gasta de Portugal, rasgada, aproveitava a agulha e a linha e começava a costurar, principalmente quando Dom João estava cochilando. Tomás era figura proeminente, especialmente nos últimos anos do reinado de Dom João VI em terras brasileiras, chegando a acumular várias pastas ministeriais em caráter ordinário e efetivo, tá? Como eu falei, do reino, erário, negócio estrangeiro e da guerra. E entre 1818 e 1820, transitoriamente também o Ministério da Marinha. Vejam que os 4 ministérios mais importantes o Tomás ocupava. E sendo mordomo-mor, ele, como diz aqui, nessas longas jornadas, ele vinha ao lado de Dom João, trazia, Dom João sempre tirava um cochilo. Eu imagino só, porque muitas vezes nós cochilamos dentro das conduções, dentro do trem, por exemplo, quando viajo do trem, eu sempre dou um cochilozinho. Mas entre um cochilo e outro, o Dom João intermediava com uma merendinha, sua merenda, seu lanche, porque nunca faltava, segundo essas versões, alguns pedaços de frango previamente preparados, né, que eram trazidos numa frasqueira, numa bolsa, né, e quando dava uma parada, Dom João então ia lá e dava uma beliscadazinha. E o mordomo aproveitava para costurar essas vestes reais. Agora, inadvertidamente, vamos dizer, a carruagem dava aquela sacudidela, passava pelo buraco, porque imagina a estrada de Santa Cruz, principalmente depois de uma chuva, né? Aí a agulha furava o corpulento rei, né? E ouvia-se um estrondoso grito no interior da carruagem que alertava até mesmo os piquetes da guarda real. Vejam vocês que aqui está sendo feita uma narrativa de que alguém que estaria acompanhando isso, Dom João, para poder dizer que realmente isso aqui acontecia. Acontecia isso realmente? Isso aqui pode ser a história, pode ser uma lenda, pode ser uma invenção, pode ser tudo. Então, é aquela coisa, né? Se isso vai para a televisão, vai para o cinema, uma imagem dessa, as pessoas acham isso muito hilariante, muito engraçado. Mas aí fica a pergunta: o que interessa isso para a história realmente, do seu ponto de vista da economia, da sociedade, da política, da diplomacia? Aí vem a outra história também, muito recorrente, que é a história do boi patrício, como eu já antecipei um pouquinho lá na frente. O boi patrício, ele veio com a carga, essa carga viva, né? Ele acabou sendo poupado de virar bife, porque, como eu informei, eles traziam diversos animais e aos poucos eles iam abatendo
para alimentar. E o boi patrício acabou ficando por último, né? Sempre deixa o boi patrício aí. E o Dom João acabou se afeiçoando pelo animal, né? Ele foi trazido então como carga viva para ser abatido durante a longa viagem de Portugal ao Brasil e, como os demais animais, se transformado em alimento para os privilegiados da realeza. Não era um alimento para todos, né? Os outros tinham que comer aquelas bolachas secas, comer aquelas passas, né? Quem conhece aqueles livros do Peninha sobre o início do descobrimento do Brasil, fica conhecendo a lista dos alimentos que eles traziam. Eram frutas secas, figo seco, imagine só, passar o tempo todo comendo aquelas bolachas, e as bolachas acabavam tendo com bolor, e o vinho, era distribuído vinho também, um pouco de vinho para cada um misturado com água, enfim. Isso tudo depois de praticamente 2 meses de viagem, imaginem como é que ficava o sabor desses alimentos, né? Tanto que no caso aqui ainda do descobrimento do Brasil, a chegada dos portugueses primeiro, né? Tentaram dar esses alimentos para os índios saíram cuspindo. E isso, segundo conta lá o Peninha, né? Os índios saíram cuspindo, né? Aliás, eu acho que também o escrivão, né, andou falando sobre isso aí. Então, Patrício, um boi como animal de estimação. Em sua fazenda real, Dom João vivia livre da política dos Salamaleques. Esse boi, o Patrício, o Benedito Freitas, o José Vieira Fazenda, faz essa narrativa já no final do século, já no início do século XX, já em 1909, quando ele escreveu aquele livro Antiquários e Memórias do Rio de Janeiro, tem um capítulo que ele fala do boi patrício. Mas antes do José Vieira Fazenda, o padre Luiz Gonçalves, também chamado Padre Perereca, já tinha escrito sobre o boi patrício. E o Benedito Freitas vai também escrever sobre o boi patrício, e lá na narrativa, porque como é uma história engraçada, hilariante, cômica, né, que eu falei, a comédia prevalecendo aqui, essa história vai sendo repetida. E cada um deles vai acrescentando suas versões e tudo mais. E o Benedito Freitas, quando o Benedito Freitas escreve, ele diz que o boi patrício veio para Santa Cruz, o boi patrício veio para o Rio de Janeiro, e quando chegou no Rio de Janeiro, ficou lá na área da Quinta da Boa Vista e serviu inclusive como boi carreiro, passou a servir para transportar água. Naquela época ele pegava aqueles tonéis de água e pegar água lá nos chafarizes para levar para a Quinta da Boa Vista. Mas aí depois acabaram trazendo o boi patrício para Santa Cruz, para a fazenda de Santa Cruz, e aí já é a narrativa do Benedito Freitas, né? O boi patrício então ficou aqui à solta na fazenda. Só que a fazenda de Santa Cruz, ela tinha muitas plantações de hortaliças, de legumes, e o boi patrício livre, leve e solto, né, começava a entrar nas pastagens, na agricultura, nos canteiros, né, para comer. E diz que um determinado agricultor, um camponês, um campeiro, né, daqueles da fazenda, é, quando viu o boi patrício comendo lá suas hortaliças, seus alfaces, né, claro, pô, fresquinho e tal, nada como desfrutar disso. Ele foi, pegou um pau e começou a bater no boi patrício. Segundo o Benedito Freitas, quando o Dom João viu aquilo, o Dom João ficou aborrecidíssimo e chamou a atenção do campeiro, e o campeiro praticamente desmaiou de medo. Já pensou ser chamado a atenção pelo próprio rei? Aí, enfim, aconteceu isso. Aí no final, o boi patrício acaba morrendo e acaba sendo sepultado em Santa Cruz. Inclusive o Benito Freitas fala no epitáfio do boi patrício, né? Aqui viveu o patrício à custa do real erário. É um epitáfio engraçadinho sobre o boi patrício, que agora não me recordo aqui. E os chineses também, essa é uma gravura dessa minissérie. Dessa minissérie não, são episódios que foram apresentados pelo canal Futura. Eu não assisti todos, mas é muito interessante porque vocês observem que eles fizeram os desenhos. Isso facilita muito, principalmente para crianças, as crianças que estão aprendendo, porque nada como um visual bonito, colorido, para se ter uma ideia.
Então, esse é o episódio 7. O título é Um Jardim, uma igreja e muitos títulos, ora pois. E fala principalmente dos chineses lá do Jardim Botânico. Só que eles aproveitaram que esses dois chineses que estão carregando essa padiola aqui, é aquela baseado naquele desenho do Thomas Ender, que são os chineses de Santa Cruz. Não tem essa figura lá no Jardim Botânico. Acrescentaram aqui uma chinesa regando o chá, né, o jardim, e sendo Dom João VI o responsável direto pela implantação da colônia chinesa do Morro do Chá, da Real Fazenda de Santa Cruz, é muito provável que o rei tenha visitado e conhecido de perto a plantação dos orientais. É uma imagem copiada de Dom João no Brasil, episódio 7, o título é Jardim de uma Igreja e muitos títulos. Foi um trabalho feito com a orientação histórica, né, documental da historiadora e professora Mary de Priora, escritora, né, que tem inúmeros livros publicados, e mostra então esse chinês. Achei muito bonito aqui colocar essa gravura. Então, não tem que até hoje eu não vi, nenhuma narrativa específica sobre Dom João nos jardins aqui dos chineses, só no Jardim Cercadinho. Mas, de qualquer forma, fica aqui para ilustrar. Quando Dom João veio de Portugal, ele já sofria com as dores de erisipela. Essa erisipela, né, é uma doença infecciosa aguda causada por estreptococcus e é caracterizada por uma inflamação da pele. A pele fica toda avermelhada e dá coceira, é uma coisa horrível, segundo esses relatos, né, da parte da história da saúde no Brasil, da Fundação Oswaldo Cruz. E o quadro dermatológico dele, que é uma doença dermatológica na pele, né? Ele foi agravado quando ele veio a Santa Cruz. Ele vinha a Santa Cruz, ia lá para aquela região ali, aquela área dos jesuítas, que tinha caça, ele ia caçar por lá. E lá tem muito carrapato. Eu posso falar isso de experiência própria, porque eu já algumas vezes eu entrando naqueles matos lá da Ponte Jesuítas antes da limpeza, e até mesmo hoje, tem muito carrapato ali. Eu já fiquei com carrapato e esse bicho é um bicho desgraçado, porque ele é um inseto que ele agarra na pele, ele vai entrando, ele vai sugando na pele. É uma coisa horrível. Para tirar, então, é muito difícil. Tem que usar amônia, tem que fazer. E o carrapato picou a perna, a gorda perna, ousou picar a perna do soberano. Imagine vocês, o soberano já tinha problema de erisipela. Dizem, né, isso também tem outra versão, que ele não era muito chegado a um banho. Né? Dizem que os portugueses também, quando chegaram aqui, não é chegado muito bom. Isso tem alguma, vamos dizer assim, algum ponto de verdade, porque é, a própria medicina, em determinado momento, não recomendava que se tomasse banho todo dia. Era uma questão até da própria medicina. Mas, claro, que a higiene é fundamental. Dizem, aí é também a questão da oralidade, né? Que Dom João não era muito chegado a esse banho. E isso, provavelmente, se ele coçou a perna, porque o carrapato, quando ele entra, ele dá uma coceira muito infeliz mesmo. Se ele coçou a perna já com erisipela, aquilo vai provocar uma inflamação cada vez maior. Ficou numa situação, Dom João, aqui em Santa Cruz, uma situação muitíssimo incômoda e desagradável. Foi um período, inclusive, que uma das poucas vezes cita a visita de Dona Carlota Joaquina, porque como nós já falamos em outras oportunidades, Dona Carlota Joaquina, por ela não viver muito bem, né, o relacionamento com Dom João, ela vivia num canto, ele vivia no outro. Ela vivia morando mais na chácara em Botafogo, isso depois que a Quinta da Boa Vista já estava ocupada, e ele ficava na Quinta da Boa Vista. Mesmo quando eles chegaram juntos, eles não dormiam no mesmo quarto. E essa questão, quando o Dom João tem esse problema, ele não podia nem se deslocar, ele passou a ter que usar aquela cadeirinha de arruar, aquela traquitana, aquela rede, né, que carrega para um lado e para o outro, porque a perna ficou inchada demais. E foi uma das poucas vezes que a Carlota Joaquina esteve em Santa Cruz, preocupada, né? Vejam vocês, se fala tanto de problema, esteve preocupada com a saúde dele e veio aqui. E dessa história toda, o que se conta é que os médicos finalmente resolveram recomendar
o banho de mar, porque os médicos entenderam que ele tomando banho de mar com aquela água salgada, que aquilo seria bom. Nós sabemos realmente que a água salgada, quando não é poluída, ela é muito boa, principalmente para quem tem as feridas e tudo mais. E essa casa de banho, ela ainda existe, ela faz parte do acervo da Conlurb, é como se fosse um museu, fica no Caju, foi uma quinta, uma pequena fazenda também da família real, que eles construíram para que a família, os membros da família real pudessem lá tomar seu banho, porque naquela época o mar chegava até ali, né? E essa casa de banho, então, ela passou a ser usada por Dom João. E, segundo alguns relatos, foi a partir daí que surgiu, aí já são interpretações, né? Que surgiu, então, aqui no Rio de Janeiro, o hábito dos cariocas frequentarem a praia para tomar banho por lazer, porque até então as pessoas não iam à praia. E teria sido Dom João. Então veja vocês o que um carrapato é, incomoda, né? Acaba provocando. Nas suas vindas para Santa Cruz, o rei fazia questão da presença dos seus filhos. Tanto Dom Pedro I como Dom Miguel, desde pequeno, Dom Pedro ainda com 10 anos, Dom Miguel com 6 anos, eles vinham para Santa Cruz. Dom João fazia questão de trazer. E os dois também não se entendiam, porque Dom Miguel era protegido da dona Carlota Joaquina, né? Isso foi protegido durante todo o tempo, até mesmo depois de adulto. E Dom Pedro I, por outro lado, era protegido da dona de Dom João VI. Só que, por exemplo, eu tenho documentos que citam, por exemplo, aquela biografia que eu mencionei do Otávio Tarquínio de Souza, que ele escreveu a biografia de Dom Pedro I, ele cita cartas de Dom Pedro, bilhetes, né? Dom Pedro I mandando para a mãe algumas de galinholas que ele matou na fazenda de Santa Cruz e mandou para ela 5 galinholas, quer dizer, preocupação que estava aqui, a pré-adolescente, adolescente, né? De, de, de estar mandando para a mãe. E sobre também essas correspondências, quando nós lemos as correspondências, as cartas de Dom João para a dona Carlota Joaquina, nós, que são documentos escritos, né? Vamos dizer, vale, não é aquele negócio, vale o que está escrito, nós observamos o seguinte, que havia sempre muito respeito, pelo menos nas cartas, respeito e carinho entre os dois. Então, essa versão de que eles viviam as turras, que eles viviam brigando, isso aí praticamente fica mais ou menos certo, tanto desde o início, por causa das dificuldades de relacionamento entre Portugal e Espanha. Mas, se tem essas cartas, se eles deixaram esse escrito testemunhando que eles tinham um respeito um para o outro, carinho e até certo amor, fica. O que nós estaríamos, de que lado nós estaríamos? Da versão oral, tradição oral ou dos documentos escritos? Então eles escrevem, diversos historiadores, memorialistas e cronistas, que os príncipes irmãos Dom Pedro e Dom Miguel nunca se entenderam muito bem. Tanto que no final, depois que Dom Pedro abdica e vai para Portugal como Dom Pedro IV, ele vai chegar e vai disputar o trono com Dom Miguel, porque Dom Miguel, com o apoio da mãe, queria usurpar o direito de assumir o trono, chegou a assumir mesmo. E eles chegam quase a entrar em guerra. Eles viviam brigando, o que obrigava sempre à interferência do rei. Também afirma que enquanto Dom João protegia Dom Pedro, a rainha Carlota Joaquina ficava sempre ao lado de Dom Miguel. Essa outra questão também, quando Dom Miguel e Dom João eram pequenos aqui em Santa Cruz, o próprio Dom Pedro, comentando com alguém, um viajante ou um diplomata, eu não estou muito bem lembrado, ele fala que ele tinha os brinquedos, né, de brinquedos de guerra, aquelas coisas de criança, soldadinho de guerra, é, contra o Dom Miguel. Acho que é o Ronhoff, é o pai do Barão de Tefé, que durante as conversas dele aqui ele vai dizer que ele encontra esses armamentos de chumbo, aquelas espingardinhas, tipo espingarda de chumbo, claro que versão início do século XIX, e que era para brincar com Dom Miguel. Alguns historiadores criticam o rei Dom João VI, afirmando que ele foi exageradamente pródigo na concepção de benesses reais,
tendo concedido 73 títulos nobiliárquicos entre 1808 e 1821, no Brasil, somente no Brasil, né? Incluindo 28 marqueses, 8 condes, 16 viscondes e 21 barões. Aqui tem um desenho desse desenho dos episódios passou na TV, na TV Cultura, né? Mostrando Dom João condecorando o padre músico José Maurício Nunes Garcia com a Ordem do Cristo. Essa condecoração, essa entrega dessa medalha, foi num dia da apresentação do padre José Maurício, e Dom João ficou tão admirado, é, tão contemplado com a música, e Dom João era um apaixonado por música sacra, né? Que quando o padre José Maurício terminou a apresentação, ele levantou, isso aí também é narração, inclusive, da Cléofe Pérez de Matos, professora, historiadora, que escreveu a biografia do padre José Maurício, a biografia completa, e Dom João então se levantou, pegou a condecoração de um dos seus ministros, essa condecoração que é a Ordem de Cristo, né, que era a condecoração portuguesa mais importante naquela época, e foi e colocou no peito do padre José Maurício, quer dizer, dando a ideia de que tinha sido condecorado. Claro que a condecoração não basta você chegar e colocar a condecoração. Tem todo um processo, né? E segundo a Cléofe, o processo do Dom João então determinou ao ministro dele, que era responsável por essa área, né, que providenciasse a documentação toda para que o padre José Maurício recebesse a condecoração. Lembrando aqui que esses títulos nobiliárquicos ele tinham um custo. Por exemplo, nós tivemos 3 títulos ducais: Duque de Caxias, a Duquesa de Goiás, as filhas de Dom Pedro receberam o título de Duque, e o Duque de Caxias também. Cada título desse, que o Duque era o título máximo, né? Cada título desse correspondia a uma importância, e essa importância saía da onde? Saía do erário. O erário era o dinheiro de quê? Dinheiro do povo. Então, isso acabava sendo custo para o povo. Então, essas críticas, elas se baseiam nisso, porque não era simplesmente chegar e botar uma medalha no peito, era também o custo que vinha por trás disso, porque cada um desses recebia também uma ajuda. E voltando a dizer, no caso do padre José Maurício, embora o rei tivesse feito isso na frente de todo mundo, embora o rei tivesse dado ordem para o ministro, a professora Cléofe, na biografia, disse que até o padre José Maurício receber essa condecoração foi um verdadeiro parto, porque a coisa não saiu, até porque, como eu falei, negro, pobre e padre brasileiro, então todos os ministros eram portugueses, as autoridades que trabalhavam nisso eram portugueses, né? Eles procuraram dificultar ao máximo essa entrega da condecoração. E o padre José Maurício, em alguns momentos, enviou correspondência, só que manda a correspondência para o rei, mas ela é filtrada, ela não chega diretamente ao rei. Não chegava diretamente ao rei, então aquilo era filtrado e até chegar demorou muito para chegar. Para vocês verem como é que era a coisa também. Não era simplesmente pega a medalha e entrega a medalha, mas tinha também uma burocracia. Também em relação à questão dos escravizados, existem histórias e lendas, não é? Porque o historiador Benedito Freitas, no segundo volume da sua trilogia sobre a história de Santa Cruz, que é exatamente aquele livro que fala sobre Brasil-Reino e Vice-Reino, na página citando o mineralogista e viajante inglês John Mall, escreveu que Dom João VI era muito bondoso e admirado e elogiado pelos seus súditos. Quem escreve isso é o John Mall. E o Benedito Freitas acrescenta que reconhecia o desejo do rei de promover a felicidade humana. Isso é o João Mal escrevendo, e o Benedito Freitas então vai e faz a citação. E a respeito dos súditos, que eram também incluídos os escravizados, né? A respeito dos escravizados, Freitas anotou ainda no mesmo livro, né, que os escravizados em dias de festa davam expansão ao seu júbilo, entoando uma cantiga monótona e repetida sem um número de vezes, um grande número de vezes, né? Em que, louvando o real amo, cantavam a uma só voz: Nosso Senhor chegou, cativeiro já acabou.
Nosso Senhor chegou, o cativeiro já acabou. Então ficavam cantando só isso aqui, né? Uma coisa bem monótona. Mas aí, vejam vocês, se os escravizados cantavam isso, é porque eles estavam acreditando que esse cativeiro já tinha acabado. Não era verdade, é claro. O cativeiro só vai acabar em 1888, assim mesmo eles continuam praticamente escravizados, né? O rei era adorado, finalizou Benedito Freitas, obra citada, página 267, isso pelos escravizados. Aqui esse desenho eu achei interessante, foi copiado também desse episódio número 8 da Colônia Virou Metrópole. Veja que ele foi apresentado no canal Futura. Quem tiver interesse depois, porque são vários episódios, eu acredito que seja muito interessante. Aqui tem 984 mil inscritos, quer dizer, é realmente para o Brasil inteiro e ficou um trabalho muito bonito. Ainda mais tem o dedo, né, o parecer, a participação da professora Mary Del Priori, que inquestionavelmente é alguma coisa bonita. Então isso aqui, agora esse escravizar, esse desenho aqui, não é da Fazenda Santa Cruz. Isso aqui talvez fosse um desses locais de reunião de escravos para comercialização, para venda. O teatro, o cinema, a televisão e também algumas publicações periódicas com história em quadrinhos contribuem lamentavelmente para apresentar o rei Dom João VI com forte conotação humorística, extremamente bonachão, incapaz de tomar uma iniciativa ou decisão, entre outras críticas infundadas. Enquanto alguns historiadores, como Benedito Freitas, mostram o personagem histórico como amigo muito querido pelos escravizados da Fazenda Real de Santa Cruz, outros apontam que o rei era escravista. Então, é claro que nesse período tem muitos documentos que provam realmente que o governo na época, era um governo escravagista, né? Porque era escravagista, porque a escravização era uma coisa, digamos, entre aspas, era uma coisa normal, era institucionalizada. Então, todo mundo tinha escravo, até mesmo alguns escravos tinham escravos também. E claro que aí Dom João sendo rei, ele vai acabar também sendo um escravagista. Então, aqui, esses filmes, como eu falei para vocês, eles são hilariantes, eles são cômicos, eles são comédias. E aqui tem o Marco Nanini e a Marieta Severo, no filme Carlota Joaquim da Princesa do Brasil, de 1995, que foi dirigido pela Carla Camurati. Inclusive, esse filme é muito elogiado porque foi uma renovação, uma retomada do cinema brasileiro. O cinema brasileiro estava meio caído nessa época e a Carla Camurati faz um filme muito bonito, bem diferente. Claro que aqui nesse caso ela vai dar destaque para esse lado caricato de Dom João, mas é um filme muito bem feito, muito bem produzido. Os atores apresentam uma interpretação magnífica, tanto aqui a Maria Severa como o Nanini, eu acho que foi a melhor representação de Dom João. Mas ele é apresentado como inseguro, submisso, atabalhoado, confuso, atrapalhado, goloso, despreocupado com os hábitos higiênicos, entre outras características negativas. Tem inclusive uma cena no filme, quando Dom João vem numa viagem para a Fazenda de Santa Cruz, com essa sua filha querida, que era a Benedita, né, Maria Benedita, é, no meio da estrada, Dom João, segundo sei se era guloso realmente, ele tinha comido, tomado leite, não sei o quê. No meio da estrada deu uma dor de barriga, deve ter dado uma diarreia nele, não sei. E a carruagem para e a filha dele manda os piquetes, né? Porque vinha um piquete de cavalaria, né? Dando uma guarda e também os outros carros trazendo, as carroças trazendo os objetos e tal. E a filha dele manda parar e fala assim: o rei vai obrar, quer dizer, o rei vai derramar um barro. Aí o Dom João sai da carruagem, o Marcos Danilo interpretando, sai da carruagem e vai para o meio do mato. O rei vai obrar, quer dizer, vai fazer sua obra. É, quer dizer, isso é uma forma de retratar. Agora eu pergunto o seguinte: o rei era humano? Se o rei não se alimentava, será que o rei também não ia ao banheiro? Claro que sim. Então, quando se fala, por exemplo, dos faraós egípcios ou dos reis da Idade Média, se procuram colocar como se fossem deuses. Mas será que os faraós também não iam ao banheiro, não comiam, não dormiam? Então, esse é o lado que nós queremos mostrar, que Dom João era um ser humano também.
E por isso é importante enfatizar, ele não tinha vergonha de ser considerado um humano. Peguei aqui uma foto mostrando o Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega foi um ator também importante, né? É, naquele filme O Rei Dom João VI, Heloísa Helena, no caso aqui, o Manuel da Nóbrega interpretando o Rei Dom João VI. E a Heloísa Helena como Carlota Joaquina no filme Independência ou Morte, em 1972. Esse filme é interpretado pelo Tarcísio Meira, Dom Pedro I, interpretado pelo Tarcísio Meira, né? E foi um filme que feito na época da ditadura militar, 72, 73 assume o presidente Médici, né? Buscando mostrar, digamos assim, um lado romântico da monarquia. Aqui, nesse caso, não tem crítica, aqui é mais um filme apologético, um filme de querer mostrar a beleza, digamos assim, disfarçada. E aqui está o Dom João, que é interpretado pelo Manuel da Nóbrega. Já que já é o nosso ator Antônio Fagundes interpretando o rei Dom João VI na minissérie Independência, exibida pela TV Cultura. E o Fagundes, quando ele é entrevistado sobre esse filme, ele diz: esqueçam a figura caricata de Dom João comendo franguinhos, esqueçam a figura caricata Dom João Bonachão, porque vou fazer uma interpretação de Dom João mais realista, falando do João que era escravagista e que mandou exterminar índios. Isso aí é o Fagundes falando na entrevista dele. É claro que aí já é uma outra interpretação também feita a partir de documentos, porque se os documentos escritos mostram, né, que nesse período houve realmente uma preocupação com a questão da escravização, né, de aumentar o número de negros escravizados, então, claro que o Fagundes está certo. Antônio Fagundes poderá ser visto na minissérie Independência, na pele de Dom João VI, que vai ser exibida pela TV Cultura a partir do dia 7 de setembro. Isso é uma foto é um fotograma de Luiz Fernando Carvalho, que Luiz Fernando Carvalho foi o diretor do filme e, segundo diz, ele teve liberdade de fazer as cenas, né? Liberdade criativa, porque vocês sabem que tem a questão poética, liberdade do poeta, né? De escrever aquilo também que passa pela sua cabeça. Claro que ele pega a história, os documentos, mas ele vai dar uma visão de acordo com a sua visão de mundo. Numa outra cena, temos aqui o Léo Jaime, que interpretou o rei Dom João VI na novela Novo Mundo. Chama a atenção do telespectador para um personagem histórico obeso, com o físico resultante dos seus exagerados hábitos alimentares, em uma comédia alegre e hilariante. Então essa apresentação foi muito, muito engraçada, muito bonita, né? Como eu falei lá no início, nós acabamos gostando porque se trata de uma comédia, se trata de riso, se trata de alguma coisa descontraída. Muito mais, vamos dizer assim, apreciado o lado cômico do que o lado trágico. E o Léo Jaime soube interpretar muito bem. E aqui, para finalizar, outro também que fez uma interpretação fantástica foi o André Matos. Aqui no aquele O Quinto dos Infernos. O Quinto dos Infernos, o título, a expressão já está mostrando o que esse quinto, né, que era os 20% que eram cobrados da prata é, pelos portugueses na época colonial. Então, por isso que ele falou o Quinto dos Infernos. E a TV Globo faz essa apresentação, também de uma forma bastante caricata, Dom João com a Carlota Joaquina e a história de Francisco Gomes, o Chalaça, que se torna amigo do príncipe Pedro. É uma história interessante também, engraçada, né? Mas, como eu disse lá no início, é preciso que nós que estamos estudando a história, que nós possamos ver com todos esses filmes e ler também as biografias, procurar tirar nossas conclusões a partir dos documentos, a partir do que foi escrito, também com isenção. Não podemos ficar nem de um lado nem de outro. Que existiram essas questões cômicas, sim, mas até que ponto elas foram de tal forma como elas foram escritas.
Porque quando é um documento escrito, você tem mais ou menos aquilo como certo, que também não é totalmente certo, mas quando vem por fonte oral, e essa fonte oral ela vai mudando durante um determinado tempo, aí é mais questionável. Então, hoje, nesta segunda-feira, dia 14 de abril de 2025, esta contribuição sobre Dom João, né, Dom João VI, na Fazenda Santa Cruz, falando um pouquinho sobre as lendas, o folclore, as caricaturas. Então, essa visão caricatural de Dom João VI, contrapondo com aquela visão do estadista, aquela visão do diplomata, aquela visão de um soberano que sabia o que estava fazendo. Aí ficamos aqui entre uma e outra e vamos, a partir dessas duas leituras, dessas duas visões, chegarmos à nossa própria posição. Sempre lembrando o seguinte: se os próprios historiadores até hoje não chegaram a um consenso sobre o personagem que foi Dom João VI, imaginemos nós que somos simples estudiosos, simples estudantes, né, estamos aprendendo, vamos falar, não, ele era assim, não, ele era assado. Claro que isso aí é muito difícil. É claro que nós podemos sim chegar, ter as nossas opiniões, mas sempre, como eu disse, a partir de fontes documentadas, de fontes que nós possamos dar credibilidade. Então, uma excelente semana para todos. Nós estamos começando mais uma semana. Um bom finalzinho de segunda-feira e até uma próxima oportunidade. Então, você está aqui no canal do YouTube, História de Santa Cruz, do professor Simvaldo, hoje, neste dia 14 de abril de 2025.